Fala, galera, beleza? A aula de hoje é as influências da cultura europeia. Então, a base da cultura da população mundial tem a origem europeia. Então, para a gente compreender a influência do modelo cultural europeu, devemos saber das principais vertentes que foi o agente facilitador desta disseminação. Então, entre eles é a política, a filosofia, a organização do conhecimento, a religião, a organização artística e literária. Então, são essas 5 principais vertentes que facilitou a amplificação da cultura europeia em outras áreas, beleza? Influenciando a cultura dos outros povos. Uma delas, como comentei, que é a religião, então a gente vai fazer referência do cristianismo. Então, a religião cristã, ela apresenta diversas ramificações. O continente europeu, que foi responsável pela difusão do cristianismo no mundo. Então, a origem do cristianismo é do Oriente Médio. Então, foi através do Império Romano que eles absorveram grande parte de suas práticas. E, a partir do modelo expansionista, a população europeia levou esta cultura e difundiu no mundo, beleza? E o outro é o iluminismo, né? O iluminismo é essa questão da organização do conhecimento. Então, foi aquele divisor de água em que deixamos de cultuar o senso comum, né? Que é aquela que é um conhecimento que não tem essa prática da sistematização. Ela é passada de geração para geração, ou de uma cultura para outra. Então, não tem nada de específico, de estudo, de concreto aí. Aí foi essa transição para o conhecimento científico. Aí sim esse conhecimento começou a ser estruturado, como a gente pode observar nesta imagem aqui ao lado. Então, para a gente estruturar um conhecimento científico, primeiro temos que observar, depois da observação criar uma hipótese. Desta hipótese, a gente gerar uma discussão entre os pesquisadores para depois chegar a uma comprovação, ou a gente tem que refutar ela e criar uma nova hipótese, ou se há comprovação, depois a gente meio que virar ela como uma lei, como uma verdade. Porém, essa verdade ela não vai ser absoluta, se tratando de ciência. Num futuro próximo ou longínquo, essa teoria pode ser refutada e ser reformulada. Beleza, pessoal? E quem são hoje os grandes adeptos ao conhecimento científico? Aí a gente está falando das escolas, das universidades e das pesquisas. Então, são eles os grandes agentes que vai absorver desse conhecimento científico, que vai praticar, né? Este mapa, ele mostra as principais universidades que surgiram na Europa, né? Aí a gente tem universidades a partir de 1200 até 1400, 1500, aí você vê que é algo histórico, essa questão da disseminação do conhecimento científico para a população europeia. Agora iremos falar sobre a disseminação da cultura europeia no mundo ocidental. Então, a gente sabe, né, que essa difusão cultural foi através do modelo expansionista, que se iniciou pelos países ibéricos, né, ou seja, Portugal e Espanha,
que tinha por finalidade estabelecer novos territórios. E nesse período, né, de colonização, a população levava consigo o seu modelo cultural, onde que as colônias passaram a absorver e se assimilar das metrópoles. Aí a gente já começa a perceber esta influência, essa disseminação da cultura europeia perante outras culturas. Beleza? E o primeiro que iniciou esse processo expansionista foi Portugal, e a sua área de colonização foi essa que está ao mapa aqui, na coloração vermelha, que está concentrado na América do Sul, principalmente no Brasil, e nas costas do continente africano. Isso segue essa lógica que ele estava criando uma nova rota para ir às Índias. Ele não fez uma rota direta, e sim foi migrando para as costas europeias, não, perdão, da África. O próximo é o Império Espanhol, que se estendeu por diversas áreas aqui do continente americano, um pedaço ali do continente africano. Então, a gente pode falar que a maior parte da atuação deles aqui na América do Sul são os países andianos, né? Onde que tem a presença da Cordilheira dos Andes, América Central, mais o México, na América do Norte. Então, são toda essa área de atuação. E o seu processo de colonização, ele é consideravelmente diferente do que foi do modelo colonial português. Por quê? O processo deles de colonização eram divididos em 4 capitanias. E dentro dessas capitanias tinha vários vice-reinados. Então, tinha meio que uma estrutura, uma hierarquia. E é considerado a formadora de grande parte da influência cultural e linguística do continente americano. Aí mais uma evidência da disseminação da cultura europeia em outros povos, em outras culturas. Sempre tendo essa hegemonia, sempre prevalecendo a sua e abafando a cultura local. O próximo é o Império Britânico. Então, a Inglaterra, ela iniciou seu processo de colonização logo após dos países ibéricos e apresentou um maior império em extensão territorial. É o que a gente pode visualizar aqui no mapa. Todas essas territórios que estão pintados em vermelho de domínio britânico. Só para se ter uma ideia, toda esta área representa 25% de toda a área do nosso planeta. Você vê que é uma área muito grande, de uma imensa influência aí, de poder, né? E a característica do seu modelo de colonização foi de buscar estabelecimentos da influência econômica e cultural, e a língua inglesa foi difundida nas mais diversas áreas do mundo. Lógico, né? A maior área de dominação foi britânica, logo disseminou a sua cultura, principalmente a língua, para esses diversos países. Por último, é a França. Então, foi um país importante no processo de colonização, né? Então, ela já foi um pouco mais atrasada nesse processo expansionista, né? Então, a gente pode dizer que foi no fim do século XIX, o início do século XX, que foi através do projeto imperialista que apresentava um modelo civilizatório aí mais sofisticado, né? Porque a gente se remete
ao modelo civilizatório francês através da etiqueta, de como o ser humano se comporta com o outro, mas com aquela questão de ser mais refinado, com classe, né? E também com seu alto nível de escolarização. Então, esse que era o projeto imperialista francês. E a sua área de atuação é essa que está em roxo, né? Então, ela se concentra em maior quantidade no continente africano. Isso se dá através da partilha da África, né? Por isso que ele expandiu os seus territórios. E hoje ele apresenta alguns territórios ultramarinos. O mais próximo do Brasil é a Guiana Francesa, que é um território ultramarino que pertence à França. Então, esses países apresentam uma grande dependência econômica muito, muito, mas muito grande. Aí a gente consegue perceber as diversas formas de como difundiu a cultura europeia no nosso globo, no mundo, né? A gente pode perceber que a maior parte foi nos países que tem essa cultura do Ocidente, né? Que o Oriente não teve nem tanta influência, né, comparado com o Ocidente. Turma, por hoje é só, né? Dúvidas, estarei à disposição em aula. Pode mandar mensagem no chat ou o e-mail, né? Que tem no canal, né? Numa das abinhas, né? Se for no sobre, tem um e-mail aí do canal que irei esclarecer da melhor forma possível. Falou, pessoal, até mais.